Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, Rosalía, Lux e o pop como ato de resistência humana. A gente vai conversar sobre o novo álbum da Rosalía, Lux, e o impacto do trabalho em um cenário marcado pela padronização e o uso de inteligências artificiais. Certo, meus amigos latinos? Certíssimo. Mas antes, o que, Renan Guerra, nossa dançarina flamenca, de Jockstrap? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. E se você gosta muito do nosso trabalho, você pode apoiar no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também pode assistir as gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? Exatamente. Hoje aqui, ó, Fabrício Neri, Leonel Moura, Jefferson Kozenieski, Rodrigo Berg, Tuane Malman, Vinícius Correia e Gabriela Ramos. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. E lembrando que lá no nosso grupo fechado para os apoiadores sempre rola fofoquinhas e os programas lançados com muita antecedência. Tem bastante coisa para quem já quer ouvir coisas que só vão aí sair ano que vem e já estão lá no nosso Apressadinhas. Grupo. Exato. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. So there's no AI. Yeah, okay. At all. It's a human album. It's an album made in a very human way. Não há inteligência artificial nenhuma. É um álbum humano. É um álbum feito de um jeito muito humano. Essa foi a maneira que Rosalía escolheu para apresentar Lux ao jornalista Mehdi Maiz, do France Inter, mas que vem sendo reforçada em grande parte das falas da artista durante o processo de divulgação do quarto e mais recente trabalho de estúdio da carreira. E não poderia ser diferente. Para o sucessor do elogiadíssimo Motomami, lá de 2022, a cantora e compositora espanhola decidiu investir em uma abordagem diferente. Além de colaborar intensamente com a Orquestra Sinfônica de Londres e gravar as canções do disco em pelo menos 10 estúdios diferentes, a cantora compartilhou suas criações com artistas do mundo todo. São nomes como Charlotte Gainsbourg, o fadista português Armando Machado, a cantora islandesa Björk, o rapper norte-americano Carter Long, o ex-integrante do Daft Punk, Gig Manuel de Homem Cristo, a japonesa Asa Kanaseki, além de diferentes especialistas e tradutores vindos de diferentes partes do planeta. O resultado desse processo está na entrega de uma obra que fascina pelo aspecto global, mas que encanta principalmente por destacar o aspecto humano do processo de criação. Em um cenário de avanço das inteligências artificiais, com artistas fabricados ocupando posições de destaque dentro das principais plataformas de streaming e até músicos veteranos se apoiando em ferramentas do gênero, como os ex-integrantes dos Beatles na faixa Now and Then, Rosalía oferece o oposto disso, um trabalho marcado pela força dos sentimentos em todos os aspectos, da composição dos arranjos ao desenvolvimento dos versos. No programa de hoje, a gente vai mergulhar nesse universo de referências religiosas, orquestrações e versos dilacerantes para entender como Lux, mais do que um simples álbum, usa do pop como um ato de resistência humana. Meus amigos, antes da gente mergulhar nesse universo criativo do novo álbum da Rosalía, eu queria entender a relação de cada um de vocês com a obra da cantora. O Nick, todo mundo aqui já sabe que é um confesso admirador da nossa diva, mas Isadora e Renan, eu queria saber um pouquinho mais de vocês, o que vocês acham da nossa Queen. Eu lembro muito, a Rosalía é um desses artistas que eu tenho muito carinho, porque lembra muito a gente, lembra muito podcast pra mim. Assim, comecinho do podcast, comecinho do podcast, lá nos estúdios do Monkey Bus. Falecido Monkey Bus. Sim, Hip. E eu lembro de ficar muito impactada. Eu lembro que o Kleber falou que era o álbum da Periquita, da capa da Periquita. O El Maquerê, né? Lembra? É o grelhinho de diamante. Então, exato. E eu lembro que eu
tipo assim, deu uma chacoalhada, assim, no que eu entendia, né, de música pop. E pensar o quanto também as cantoras se desafiaram e tentaram trazer novas camadas pro que é música pop. Qual é o hashtag? Qual é o limite do pop? Nesses últimos, sei lá, 7 anos, assim. E eu acho que a nossa menina Rosalinda, que deu uma boa mexida, né? Trouxe também a coisa da música latina, trouxe muito pro... Eu acho que, assim, principalmente pro Brasil, né? As nossas gays twitteiras, o que é ser latina, enfim, várias camadas de questões que acho que a gente ainda vai conversar um pouco, mas eu sou muito fã da diva, acho que ela faz, assim... E inovou também no show ao vivo, que eu acho que é uma coisa muito difícil, que, né, a galera vem fazendo aí shows há quanto tempo? E a gata conseguiu também trazer inovação nesse campo, então eu sou muito fãzinha da Rosa. Eu acompanho ela desde 2018 e acho que a Rosalía é uma dessas figuras, como toda figura pop, ela gera polêmicas e debates desde que ela surgiu. E acho que isso é parte da essência de qualquer cantora pop mainstream. Acho que ela assumiu um espaço que ela vai tensionar determinadas coisas e ela vai causar reações tão fortes quanto essas. Então acho que isso move um pouco do que é a Rosalía enquanto uma figura central. Eu acho que é muito interessante que ela surja de uma forma que é vinda um pouco à margem dessa grande indústria norte-americana de cultura pop. Óbvio que ela está inserida ali numa indústria também europeia, há uma injeção de grana muito forte sobre ela, mas ela vem com outro caminho, outra perspectiva. E eu acho que isso bagunça também algumas coisas, eu acho que isso que me interessa no som dela, assim. Então acho que pensar a música pop nessa virada para os anos 2020 é pensar a Rosalía como um ser central ali, tanto para as pessoas tensionarem questões culturais, questões do que elas entendem como música pop e todas essas outras perspectivas. Então acredito que ela é sim uma figura fundamental, goste dela ou não. Eu gosto que você falou que ela tá meio que à margem, mas ao mesmo tempo ela tá muito inserida e ela é uma pessoa que entende muito a indústria da música. Ela é altamente referencial, ela anda com as pessoas certas, ela cita as pessoas certas. Ela é declaradamente uma filha da Bjork, tanto que já colaborou com ela algumas vezes ali. Amigaça do Frank Ocean, tanto que quando ela teve o bloqueio criativo pós El Maior Guerreiro, ela foi morar na casa dele e ele ajudou muito a dar esses caminhos porque ela veio trabalhar no Motomami. Eu fico muito fascinado pela versatilidade dela, porque ela consegue ser uma artista extremamente artística no sentido de pensar a música nesse campo artístico da instrumentação, da complexidade, mas ela sabe ser muito pop. O Motomami é um disco extremamente pop, viral, que tocou muito no TikTok. E eu acho que o ponto de virada da minha compreensão sobre a obra dela foi justamente na apresentação ao vivo do Lollapalooza, porque a parte em que ela canta hentai e que ela vira pra plateia e usa das luzes do celular como esse componente de fundo, assim, num cenário onde todo mundo fica discutindo, não se faz mais shows como antigamente, hoje o público só quer filmar. Ela usa esse elemento da tela, do celular, dentro do show dela o tempo todo, assim, e eu falei, cara, ela é muito esperta, obviamente ela é muito bem amparada por uma equipe técnica, é uma artista que tem uma grana muito grande envolvida por trás disso. Eu acho que esse disco novo que a gente vai comentar aqui, eu acho que traduz muito disso, mas acima de tudo eu acho que ela é uma artista de sentimento. Eu acho que as canções dela têm muito sentimento, ela é muito explícita sempre naquilo que ela aborda, ela vai apontar os machos que fizeram mal pra ela toda vez, assim, eu gosto muito dessa honestidade poética, e eu acho que ela é uma dessas artistas que cada álbum vai para uma direção criativa completamente diferente. Eu acho que o legal de gostar da Rosalía é saber o que a gata vai apresentar no próximo disco, e com certeza vai ser muito diferente do trabalho anterior. E você, Nick Silva, como que está o coraçãozinho com a Mami Rose? Todo mundo sabe, né? Quem já ouve o podcast faz tempo, que a Rosalía, lá em 2018, quando ela lançou É um Mal Querer, acho que meio que me mudou a compreensão do que é o pop, do que pode ser o pop, assim. Porque eu, essencialmente, era um roqueirinho chato, então, mesmo que me enveredasse de hip hop, jazz e tudo mais, esse meu lado de ouvir música pop não era tão desenvolvido, e a partir dela me abriu a porta para ouvir muita coisa. Então acho que ela tem essa importância fundamental, assim, na minha compreensão do que é a música, do que pode ser a música, enfim.
conheci ela lá no El Malquerer em 2018, né? E foi um disco que, sei lá, meio que mudou tudo. Acho que ela consegue... É isso que você falou, Kleber, de ter esse lado pop, mas ser muito conceitual ao mesmo tempo, em proporções diferentes. Acho que nessa ela vai pra uma coisa bem mais conceitual e não tão pop, mas não deixando de ser acessível, de ser pop e tal. Enfim, acho que é isso. Acho que vocês já citaram muito bem todo o resto. Bom, mas Rosalía Vietobella, nascida em Sant Esteve Sesrovires, na Catalunha, começou a demonstrar interesse pelo flamenco ainda na infância. A sua formação musical profissional começou no Taller de Música de Barcelona, onde estudou flamenco por 6 anos, sendo uma das poucas a terminar o curso na Escola Superior de Música da Catalunha com uma nota alta. Durante esse período, ela se dedicava a cantar em bares e casamentos para divulgar e custear seus estudos, e sua trajetória inclui colaborações como Antes de Morrer-me, como Setangana, de 2016, e o encontro com o produtor Raul Refré, com quem começou a trabalhar em seu álbum de estreia, assinando com a Universal Music. Inclusive, nas últimas semanas, ressuscitaram aquele vídeo dela bem novinha, ainda com o rosto bem diferente, sei... Não, ela já tinha 24, se eu não me engano. 24? 24 é quando ela assinou, desculpa. Ela é bem novinha ainda, se apresentando no programa Tu Si Que Vales, da Itália, toda revoltada com as reações dos jurados, mas assim, ela era claramente uma artista muito perdida ali, né, tentando se encontrar. Você vê muito da relação dela ainda com a música norte-americana, só que o ouro dela sempre teve justamente nessa conexão com a música da Catalunha, com a música da Espanha e com o flamenco de maneira geral, né? O que eu acho mais impressionante desse vídeo é que ela comprou um nariz novo, né, desde então. Não foi só o nariz, ali foram outras coisas que ela fez. Tipo, o rosto é completamente diferente, assim. E aí veio o álbum Los Angeles, de 2017, estreia da artista espanhola. O trabalho é uma obra conceitual sobre a morte, o luto e o amor tóxico, utilizando do flamenco tradicional como base. A produção do Raul Refré foca na voz potente da Rosalía em seu violão, resultando uma sonoridade crua e visceral. O trabalho é composto em grande parte de releituras de cantes, que são as canções flamenco clássicas de séculos atrás, trazendo para o cenário contemporâneo, né, essa abordagem revisionista e atual, que ficou bem característica da obra dela, rendendo ao artista uma indicação ao Grammy Latino. Esse eu acho que vocês ouviram só depois que saiu o El Malquerer, certo? Uhum. E o que vocês acham desse? É um disco que eu lembro não, né? Depois eu fui revisitar, mas eu vi que, sei lá, o Fontano tinha falado desse disco. Então, se eu não me engano, sai na Pitchfork. A capa dele não me é estranha. Não me é estranha, assim. Eu tenho memória de ter visto, mas não de ouvir. Eu também. Se eu ouvi, na época não me causou nenhuma impressão suficiente pra lembrar. E aí, depois do El Malquerer, eu aí lembro de revisitar esse disco e falar, tipo... Ok, tá tudo aqui, mas o El Malquerer foi refeito de outra forma totalmente estranha. Eu acho que é nesse disco que surge algo que depois vai ficar mais forte no El Malquerer, que é a discussão em torno do uso que ela faz do flamenco. É importante deixar claro aqui, flamenco é da Andaluzia e ela é da Catalunha. São duas regiões autônomas diferentes da Espanha. E basicamente a cultura do flamenco é algo muito importante para eles. E ela basicamente fala catalão, ela não fala andaluz. E aí tanto no Los Angeles quanto no El Malquerer, ela faz um sotaque. Seria basicamente como se eu, gaúcha, chegasse e começasse a cantar com sotaque nordestino. Eu entendo que para eles é tipo muito problemático e muito incômodo, considerando que a Espanha tem questões políticas muito sérias entre essas comunidades. Então é um debate que surge aqui e que vai ficar mais forte no El Malquerer, e que é um debate que vai perseguir toda a carreira dela, porque ela sempre se coloca nesse espaço de tipo assim, sou pesquisadora desses gêneros. E aí eu entendo que é uma questão natural para as pessoas de se discutir até que ponto isso é uma pesquisa, até que ponto ela se apropria de determinados signos e até que ponto ela dilui esses determinados signos, tirando essas questões que são importantes para esses gêneros. Então acho que são debates importantes e que acho que é importante pontuar para ficar claro isso aqui. Por isso que o único sotaque que eu imito é o gaúcho, porque meu pai é de Farroupilha, né? Então eu tenho essa herança genética em mim.
Você pode, né? Tem lugar de eu fala. posso ter lugar de fala. Eu gosto desse álbum. Você gosta? Eu gosto. Eu lembro que eu fui ouvir depois e eu não tenho esse problema, né? Que nem eles de lá. Então, sorry. Então eu gosto bastante. Eu acho um álbum bonito, assim, tipo, eu acho um álbum... É que é louco, porque eu fui ouvir ele depois que eu ouvi já o Amar Querer, né? Então, assim, eu acho que já tem também um ouvido mais, talvez... Preparado ali. Predisposto a algumas coisas, né? Predisposto, Eu fiquei pensando, tipo, se eu tivesse ouvido esse álbum de primeira, assim... É que eu gosto, né? De, sei lá, de flamenco, eu gosto de fado, eu gosto de... Enfim, esses cantos mais sofridos, mais chorosos de mulheres e cantantes, enfim. Mas eu acho um belíssimo trabalho de uma artista tão nova, né? Tem um sapateado no fundo e também. tem uma bateção ali, uma palminha, uma bateção de pé ali, enfim. Boa. E um ano mais tarde, ela volta com o aclamado El Mal Querer, um álbum conceitual que serviu justamente como TCC dela na Escola Superior de Música da Catalunha. Inclusive, eles só aceitam um aluno por ano para estudo de música flamenca. E ela foi com uma nota altíssima, e aí vem o TCC dela. Isso que eu não tinha entendido na pauta. É uma pessoa? Uma pessoa para aquela disciplina, entendeu? Cacete. Isso é bem comum, inclusive naquele programa que a gente gravou, que vai ao ar na semana que vem, sobre o Copenhagen, lá naquela universidade que a gente falou, eles também só aceitam um aluno por ano, que é justamente para dar tempo do aluno poder, de fato, mergulhar, ter tempo de discussão, se aprimorar e tudo mais, assim, para não ser uma coisa genérica, né? E o trabalho foi inspirado no romance anônimo do século XIII, que é o Flamenca, e a obra é dividida em 11 capítulos que narram a história de um relacionamento abusivo e o aprisionamento de uma mulher. Então ela pega desse material clássico, mais uma vez, e adapta para esse contexto do presente. O álbum tem produção do El Guincho e ele funde a tradição flamenca com elementos urbanos. Então vai ter R&B, pop, música eletrônica com bastante uso de beats e samples, criando essa sonoridade ao mesmo tempo moderna e experimental que catapultou a cantora para o sucesso e garantiu a ela um Grammy Latino naquele ano. E, mais uma vez, isso teve toda aquela discussão. Rosalía é ou não é latina? Então tem toda essa discussão que volta toda vez que ela participa do prêmio. É importante falar que o Grammy Latino é relacionado à língua, então, sei lá, a Laura Pausini sempre concorreu, se transformou isso num debate em torno da Rosalía, como eu falei na abertura do programa. Acho que por ela ser uma figura pop relevante, as pessoas tensionam tudo que ela faz e cada movimento que ela faz, porque tipo, ninguém nunca questionou a presença da Laura Pausini nesse prêmio. A questão é, como eu falei anteriormente, no Los Angeles, as pessoas questionavam já começaram a questionar a questão da voz dela. Isso fica ainda mais forte aqui no El Mal Querer. E acho que aqui no El Mal Querer tem uma questão muito clara de que toda a estética dela vem da cultura cigana. E aí isso para as pessoas é um incômodo e que eu acho muito plausível, que é o fato de que ela pega só o exotismo e as coisas belas da cultura cigana e toda a parte de que, tipo, essas populações são dizimadas constantemente na Europa, fica escondida. E ela não tem nenhuma relação com essa cultura, então é esquisito essa parte. But, dito isso, feito o disclaimer, os visuais são lindos desse tipo. Sim, muito bom. Não tem o que fazer. Tudo, a estética é muito impecável, as canções são muito boas. Às vezes acontece. Eu tava reouvindo pra pauta, assim, e é muito foda, assim, tudo que ela faz esse disco. É muito absurdíssimo, gente. Desculpa. Eu acho que trazer essa discussão, quando as pessoas fazem essas discussões de forma séria, sem ser apenas um apontamento, colocando a Rosalía como a culpada das coisas, mas quando você usa a presença de uma figura pop pra você discutir, sei lá, por exemplo, colonialismo cultural, ou para você discutir a importância da gente repensar os nossos signos. Claro. É tudo muito importante. É a mesma coisa de dizer assim, eu vou desconsiderar que o Almodóvar é uma figura latina porque ele é espanhol, sendo que ele representa determinados símbolos e determinados signos que são extremamente importantes pra gente. E eu acho que a Rosalía está conectada a determinados signos que são relevantes pra gente e que se conectam com a gente enquanto países aqui na América Latina colonizados tanto por Portugal quanto por Espanha, e que tem uma relação ali cultural, católica muito forte, uma coisa enraizada que vem desse colonialismo. Acho que são
coisas que passam a obra dela, que estão além dela, mas acho importante Faz que a gente pensar. use pra discutir as coisas sem que ela seja, tipo assim, ela é a culpada pelo colonialismo no mundo, quando não é o caso. Chegou né, nas caravelas. Ai, ai. E sabe o que é muito engraçado? Eu tenho percebido cada vez mais que esse tipo de discussão ela fica muito no núcleo da internet e do público. Eu acho muito curioso como isso fica muito no lado de cá e meio que pros artistas meio que não rola essa discussão toda, sabe? É que eu acho que é natural, porque a obra dos artistas ela é feita para ser refletida pelo público, that's a point, e pela mídia. Não necessariamente os artistas têm essa relação. Segundo, artistas também se constroem dentro de um espaço, tempo, de classe, que eles estão todos no mesmo espaço. Isso é meio natural, que é o caso da Rosalía, por exemplo. Ela está circulando ao lado de grandes figuras do mundo todo. Para essas pessoas é um capital cultural que elas querem estar associadas. É tipo assim, teve momentos que ela estava andando ao lado da família Kardashian, que é tipo assim, para mim é tipo a escória cultural do mundo, mas ela estava lá conectada a eles. Sim. Então, é um capital cultural que as pessoas também querem estar conectadas. Elas não querem estar conectadas às pessoas ciganas que são apedrejadas na rua no interior da Europa. Elas querem estar conectadas a alguém que é cool e que é interessante. Tanto que a Rosalía está nos filmes do Almodóvar. Ela está circulando pelas rodas mais importantes da cultura espanhola e europeia. E tudo mais. Eu acho que são coisas naturais, mas é isso que eu acho importante. Que essas discussões surjam e que elas são relevantes, mas que elas não morram numa discussão vazia de tipo assim, a Rosalía não deveria estar nesse prêmio porque eu não gosto dela e eu não quero considerá-la latina. Mas sim o fato da gente discutir as estruturas da nossa cultura e refletir a partir disso. Isso não diminui ou aumenta o trabalho dela. Eu acho que é só uma camada a mais do fato de que existimos numa sociedade colonialista e capitalista. Meio que isso. Boa. E 4 anos mais tarde, um longo episódio de bloqueio criativo depois, Rosalía voltou com Motomami. O álbum é um autorretrato audacioso e dual da própria Rosalía. Ele é dividido em 2 energias. Moto, que é essa força, agressividade, experimentação, e Mami, que detalha a vulnerabilidade, feminilidade e o lado mais confessional da cantora. A sonoridade do trabalho também ela é explosiva, ela foi gerada a partir dessa combinação de gêneros. Reggaeton, pop de vanguarda, eletrônica, referências flamencas, bachata, além de produção que envolvendo ali não mais só o El Guincho, mas nomes de peso como o Pharrell Williams ali, o que acabou mais uma vez rendendo um Grammy Latino de álbum do ano para ela ali. Esse aqui eu acho que foi o álbum que meio que todo mundo foi engolido, né? Foi um viral no TikTok, teve muitas canções de grande sucesso. Ela veio 2 vezes aqui pro Brasil fazer show, teve turnê mundial, foi um álbum que figurou nas principais listas de melhores do ano. Foi um grande disco, né? Definitivamente. E existiu faixas ali nesse ínterim, né? Que fizeram essa ponte entre os 2 discos, assim. 1 ano antes dela lançar o disco, ela começou a lançar singles que dividiram muita opinião dela ir pra um caminho. Na verdade, pós é o Malquerreira, assim, teve muita coisa. Ela bombardeou, ela não parou. Ela passou 6 meses só lançando single, assim. Mas teve coisas boas, teve Com na Altura, teve Deus nos Livre do Dinheiro, teve muita coisa excelente nesse espaço. Tanto que eu acho o primeiro single de Motomami, a faixa com The Weeknd, eu acho ruim também. É uma faixa esquisita. Ela é bem fraca, eu não gosto dela. Ai, gente, também. eu gosto de umas coisas, sei lá. Enfim, eu acho umas coisas bem ruins. E é engraçado isso que você falou, Kleber, só pra juntar antes de eu falar do disco, mas você falou da relação como algumas discussões não existem no mundo dos artistas. No dia que nós estamos gravando esse episódio, o Pharrell Williams, que você citou, que tá no disco, tanto no Motomami quanto está no Lux, deu uma declaração tipo assim, eu não me importo com política, essas questões não... todos os lados me incomodam, ao mesmo tempo que resgataram coisas que, sei lá, tipo, ele cantando rap pros soldados israelenses, entendeu? Então, às vezes, é tipo assim, às vezes eu não quero saber... Mas ele é bem deslocado politicamente. Então, às vezes é tipo assim, os artistas estão girando num ínterim que é deles, que às vezes essas discussões cabem a nós. Enfim, falando de Motomami, eu acho que ele é um disco que sonoramente ele bagunçou muitas questões que as pessoas tinham, porque eu acho que a gente vinha de um universo de música pop que as pessoas estavam muito querendo aquelas coisas extremamente bem acabadas que a Beyoncé estava oferecendo, coisas exageradas e pontes e refrões e não sei o quê. E ela veio com um álbum quebradiço,
meio que deglutindo todas as coisas que existiam do TikTok, deglutindo a nossa hiperpresença digital. Eu acho que é um disco que fala muito sobre essa relação com o digital de uma forma muito interessante, que eu acho que é depois uma questão que a gente vai entender, essa dicotomia com o próprio Lux. Sim. Mas eu acho que é um disco que reverbera muito isso. É um disco que surge ali depois de um momento que a gente ficou trancafiados em casas pela Covid-19. A gente viveu muito a partir das telas, e eu acho que é um disco que conseguiu transformar isso em arte e discussão de novo, porque eu acho que as pessoas passaram a discutir os sons que ela usava, os samples que ela usava, a forma como ela movimentava as coisas. E eu a acho apropriação que do reggaeton, que foi bem falado na época, mas que também é uma coisa que todo mundo fazia, então acho que continuam meio fazendo, que... né? Tá aí a Save da Lisa lançando um disco 10 anos atrasada da moda mesmo. Tudo bem. Nossa. Mas é isso, de seguir uma trend, assim, acho que pro disco novo ela vai pra outros caminhos, né? E o sucesso do Motomami impulsionou a carreira da Rosalía para um período de intensa atividade. Após a turnê mundial do álbum em 2022, a artista dedicou 2023 a uma série de 20 shows em festivais pela Europa e pelas Américas. Ainda em 2023, ela expandiu seus trabalhos com o lançamento do EP RR, em parceria com o Raul Alejandro, que era, por sinal, o namorado dela e noivo dela na época, assim. E por falar nisso, os dois ficaram noivos em 31 de dezembro de 2022, porém poucos meses mais tarde, em julho de 2023, a mídia noticiou o fim do noivado, o que foi confirmado pelo Raul Alejandro já no dia seguinte. A Rosalía, que sempre foi uma mulher muito intensa, encontrou nesse término de relacionamento o estímulo que faltava para mergulhar em um novo processo de composição. Fun fact, só pra quando você tá falando do Raul, também no dia que nós estamos gravando esse episódio, surgiu o vídeo que ela tá assinando discos dos fãs. Tem um fã que tá com vários discos, ela passa pelo disco com o Raul Alejandro e ela só pula assim, e vai assinar outro, e faz assim, segue a vida. E ela fala, olha pra ela assim, oi, já tô indo aí. E daí segue assinando, como quem não quer nada, tipo, nossa, nem vi que esse lançamento tava aqui, caiu aqui, gente. Muito bom. E inicialmente esse processo criativo envolveu uma pesquisa extensa sobre a escrita e a performance vocal em outras línguas, indo além do espanhol. A Rosalía começava escrevendo ali usando o Google Tradutor, utilizava dessa ferramenta como um ponto de partida mais intuitivo, e depois ela ia atrás de outros parceiros criativos, pessoas falantes daquela língua. Alguns idiomas ela já tinha uma familiaridade, o italiano, por exemplo, sempre foi muito presente na vida dela, então ela teve essa maior facilidade, mas ela foi atrás de tudo, de falar o disco todo, no fim das contas, que a gente vai comentar, tem 14 idiomas ali, então ela foi se aprofundando nesse processo de composição justamente para destacar essa relação dela mais no sentido de humanidade, de se aproximar de outras experiências sentimentais, de expandir esses horizontes dela como artista. E partindo dessa movimentação toda, a Rosalía lança agora em novembro de 2025 o Lux. E o Lux, palavra latina para luz, um conceito central do trabalho. Durante a Listening Party em Nova York, a dualidade da luz e da escuridão foi justamente explorada por ela ali. Antes do álbum começar a ser tocado, frases como "Quando foi a última vez que você esteve na escuridão total?" e "Às vezes estar na escuridão total é a melhor maneira de encontrar a luz", foram projetadas em grandes lençóis brancos, preparando o público para a jornada temática do trabalho. A capa do álbum retrata a Rosalía com um fundo azul, vestindo uma roupa branca que lembra o hábito e o véu de uma freira. Seus olhos estão fechados, seus lábios são dourados e ela se abraça com os braços sobre o torso da roupa. E, inclusive, alguns jornalistas compararam a roupa como se fosse uma camisa de força, dessa mulher que está ao mesmo tempo se encontrando e tentando se libertar dessas amarras. Em entrevista a Dazed, o fotógrafo da capa do álbum, o Noah Dillon, disse que foi contatado no final de 2024 por Rosalía e sua irmã, a Pili, e acrescentou: "Acho que para realmente entendermos Lux visualmente, você precisa olhar também para o encarte do vinil, há quase 80 imagens que contextualizam o disco." E a partir desse ponto a gente pode se aprofundar em 3 elementos centrais de Lux,
a religiosidade e a filosofia sentimental de Rosalía, o plurilinguismo como instrumento de conexão humana e a musicalidade do trabalho. Mas antes de ir para esses 3 tópicos, eu queria entender de cada um de vocês, queria que vocês comentassem o que vocês acharam do álbum de maneira geral, qual foi a relação de vocês com o Lux. A gente já vinha comentar do Berheim assim que ela saiu, depois a Isa comentou junto com a gente. Quero entender de vocês o que é essa experiência do Lux para vocês. Bom, vou começar. Eu não ouvi muitas vezes, eu ouvi umas 3 vezes o álbum inteiro. Eu gosto, mas não acho que é o melhor trabalho dela, tipo, na minha humilde opinião, tipo, para o meu ouvidinho. Mas eu gosto de como ela traz, né, elementos da música clássica pro mundo pop. Eu boto fé que muita molecada, tipo, galera, tipo, nunca ouviu música clássica. E eu acho legal, é um gênero que não conversa muito hoje em dia com a música pop que tá sendo tocada pelos artistas mais mainstream, assim, tipo, que a gente, né, conhece. Ela é uma figura que a gente já falou, é isso, né? Tá do lado até de Kardashians, então, tipo assim, ela tá lá no topo do que é ser uma celebridade, de ser famosa, além de ser uma artista. Mas eu acho muito legal, assim, o quanto ela usa desse lugar da música clássica, ou até mesmo, sei lá, da música que é com a Carminho lá, que é o fado, dessa dramaticidade para dar essa coisa do ser humano, né? De tipo, essa aversão sei lá, a organicidade, tudo, né? Ser real, ser vivo, ser real, não tipo, ser uma máquina. Então eu entendo que esse lugar de colocar essa música clássica traga a dramaticidade, que é sentimento, e a máquina nunca terá sentimento. Então, assim, eu acho que ela brinca um pouco nesse lugar de tipo de tensionar e de deixar tudo muito, é isso, tipo, tudo muito dramático. Todas as músicas são dramáticas de certa forma, até as que são mais minimalistas ali, elas têm uma dramaticidade que eu acho que é uma maneira muito interessante de ela colocar como que é a música a partir de agora, com essas fucking inteligência artificial criando música e as pessoas ouvindo e achando que aquilo é real. Eu acho que esse sentimento e essa escolha estética pra música é o que tornou interessante, assim. Mas eu não acho o melhor trabalho dela e assim, não me pegou muito, assim, tipo, de eu falar, nossa, vou ficar torando esse álbum aqui. Mas existem momentos maravilhosos que eu acho que até depois a gente pode falar um pouco mais, mas essa foi a minha primeira impressão, assim. Bom, eu acho que tem uma questão que a gente falou aqui, que era toda a divulgação preliminar do disco. Eu acho tudo isso extremamente rico. Eu acho a perspectiva dela lançar as partituras e depois lançar o primeiro single. Eu gosto muito da perspectiva dela ter liberado o disco para a imprensa antes de se criar um burburinho. A gente também comentou isso, que é um caso de muitos artistas hoje em dia nem querem que a imprensa resenhe seus discos e transforma a imprensa tipo numa espécie de inimiga. Eu acho que isso foi muito simbólico, até o fato dela estar fazendo uma grande presa em torno disso e estar dando várias entrevistas, estar falando sobre o disco. Eu acho que isso cria um burburinho muito interessante. Não gosto, acho chato o artista que fica nessa, lancei o disco e não quero falar nada sobre o disco. Sim. Sorry, Beyoncé, não me interessa isso. Prefiro quando ficam falando um monte de coisa, eu tenho um monte de coisa pra saber sobre o disco. Eu também acho. Dito isso, acho que as resenhas que saíram antes da gente ouvir o disco, algumas delas eram extremamente elogiosas. Tipo assim, esse disco vai mudar o mundo. E aí eu acho que criou uma expectativa muito grandiosa nas nossas cabeças. Foi tipo assim, um nível meio maluco, que era a Carol Prado virou inimiga do mundo porque ela deu uma nota 8 e não deu 10 igual os outros lugares. Calma, E aí gente. isso é meio absurdo, porque eu também penso que esses jornalistas também tiveram um tempo curto pra escutar o disco. Sim. Isso é uma questão que me causa, porque eu penso no sentido de que eu já ouvi o disco tantas vezes e eu ainda não consegui tirar conclusões dele. E eu acho isso muito bom, entendeu? E eu acho que isso é o interessante do disco. E aí eu penso que às vezes também essa velocidade de você ter que resenhar, às vezes você fica tão emocionado de ter escutado aquilo e você pensa, isso é a melhor coisa do mundo. Às vezes não é a melhor coisa do mundo, mas às vezes é uma coisa muito gostosa lá na terceira fatia e você só pode provar a primeira. Enfim, dito isso, é um disco que eu gostei bastante. Eu realmente ainda não sei se ele tá, tipo, no meu top 10 do ano, não sei
sei se é um dos melhores discos do ano. Acho meio exagerado ficar fazendo essas previsões. Ainda temos mais de um mês para eu pensar nisso. Mas eu acho que é um disco que, de novo, todo o tensionamento que ela coloca, as possibilidades e as discussões que ela gera são muito interessantes. E aí, de novo, eu acho que as pessoas às vezes param numas discussões muito bobas, tipo assim, esse disco é ou não um disco clássico? Não é um disco clássico, gente, é um disco de música pop com influências clássicas. Isso não é relevante pra você experienciar o disco ou não. Mas o disco tem isso, tem aquilo. Não é, amor. Ouve o disco, vive o disco e aprende com as coisas do disco. Eu acho que existem umas discussões que as pessoas ficam paralisadas, meio tipo assim, ou você amou o disco, ele é o melhor disco do mundo, ou ele é um disco, ou você odiou e você quer a morte da Rosalía. De novo, a Carol Prado, essa semana ela fez uma matéria no G1 com músicos da OZESP analisando o disco. Em nenhum momento eles falam mal do disco. Eles analisam tecnicamente algumas coisas, fazem comparativos com o universo da música clássica, falam da qualidade de algumas canções, isso. Mas se você entrar nos comentários da matéria, é um monte dizendo assim, eles não entendem nada, eles querem atacar a Rosalía, ou tipo, essa pauta ridícula dessa ridícula da Carol, que quer sempre destruir a Rosalía. Umas coisas meio malucas. Quando, na verdade, eu acho que o mais rico do disco e da proposta do trabalho da Rosalía não é você ter uma conclusão rasteira dizendo carimba, Lux é o disco do ano, verão, Lux. Sim, na verdade, você escutar o disco e aprender coisas novas e ser interessados por coisas novas. E eu acho que nisso, esse é um dos grandes discos do ano nesse sentido, de nos causar todo esse debate, tanto que a gente tá aqui gravando um programa inteiro sobre ele. Eu quero seguir daí do que o Renan falou, porque eu acho que a grande beleza desse disco é a discussão que ele promove. E diferente, talvez, da timeline do Renan, o que mais me deixou feliz foi ver as reações positivas das pessoas tendo contato com esse disco. Tanto de pessoas novas que estão sendo apresentadas a um novo tipo de musicalidade, de entender que é possível fazer algo para além do universo de música, de produção eletrônica, de produção sintética. Nada contra, até porque a gente ama a Brat, a gente ama tudo isso que e eu acho que uma coisa não anula a outra. E ao mesmo tempo de ver muita gente que vem do campo, que trabalha com orquestra, que trabalha com música erudita, com música clássica, e se sentindo representado nesse trabalho da Rosalía. Citando a matéria que o Renan trouxe da Carol Prado, que por sinal tá excelente. Muito legal. Ela se chama Sofisticado, mas ultraprocessado. Músicos de orquestra analisam o álbum da Rosalía. E é muito curioso que em determinado trecho da matéria, um dos músicos fala o seguinte, que é muito bonito, é muito bem tocado, mas ela poderia ter feito isso com instrumentos artificiais em estúdio e teria o mesmo resultado, em discussão dessa produção excessiva. Eu acho que a beleza desse disco tá justamente nela poder se firmar e falar, não, eu vou fazer um disco que poderia ser isso, mas ele vai ser orgânico, ele vai ser tocado, ele vai ser instrumentado, ele vai ter músicos em estúdio. E aí na mesma matéria um deles fala assim, acho muito difícil que ao vivo ela leve essa orquestra. E aí ela foi no Jimmy Fallon ontem à noite e levou a orquestra e tocou com a orquestra e o resultado ficou ainda mais bonito, assim. Eu acho que acima de tudo é a forma como a Rosalía segue tensionando o pop e ela é parte de uma geração de novas mulheres que continuam tensionando o pop. Os melhores discos que a gente teve ao longo desses últimos 10 anos são discos de música pop. É o Brat, é o Renaissance da Beyoncé, são trabalhos que estão ali dialogando com o grande público, mas trazem uma coisa que era muito essencial do pop de antigamente, que era de se testar, de levar para outras direções. Pega lá na origem, pega Beatles, pega Beach Boys. Eles eram discos extremamente populares, comerciais, mas que seus artistas buscavam se tensionar. Não era um artista lançando a mesma música com diferentes versões só para vender mais disco e se manter no topo dos charts, sabe? É gente interessada em pensar música. Isso eu acho que é o mais legal. Tanto que a gente tá aqui discutindo, conversando, refletindo, questionando as questões se pode ou não pode pegar e fazer música da Catalunha ou de Andaluzia e tudo mais. Então acho que a beleza desse disco é o quanto ele tensiona algumas coisas nesse estado de conforto excessivo e de repetições e de tudo aquilo que as inteligências artificiais proporcionam. Ela vai para um caminho oposto e toda a discussão, tudo que move a partir disso, eu achei assim essencial, muito bonito. E sim, Lux está no top 10 de 2025, diferente do Renan. Eu tenho as minhas respostas.
Bom, pra não Nossa. repetir o que vocês já falaram, eu gosto muito da parte temática do disco, assim. Ela já abre falando desse conflito entre terreno e divino, assim. Acho que Sim. estar nesse lugar de não saber o que eu quero agradar primeiro, ou o que eu vou Ser seguir católica primeiro. está em alta. É o fim dos evangélicos. O catolicismo está de volta com isso? tudo. Não, e acho que ela sempre trouxe essa imagética cristã, mas não só isso, né? Ela tem toda uma coisa pagã no meio. Ela fala nesse disco, inclusive, ela fala de várias figuras que a gente vai citar mais tarde, mas ela tensiona muito com santas e tudo mais. Então, essa parte religiosa sempre teve na obra dela, e acho que aqui aparece ainda mais escancarado, né? Da capa, os encartes, as letras e tudo mais, mas ao mesmo tempo ainda tem esse resquício de Motomami, que é essa coisa carnal, assim, de querer viver a vida também, de enfim, tensionar esse lado corporal, e acho que boa parte das orquestrações e tudo mais, da voz dela aqui, lida com essa parte, assim, enfim, do sentimento mesmo, e não dessa, sei lá, suavidade religiosa, enfim. E para conversar um pouco com a gente tem a Luísa Lian, que mandou um áudio aqui pra gente, discutindo um pouco mais sobre Lux. Fala, galera. Não vamos falar sobre música, vamos falar sobre o disco da Rosalía, vamos? Tô curiosa pra saber o que vocês acharam. Cara, disco da Rosalía, né? A gente sabe, as expectativas são altas, é uma artista que eu gosto muito. E me pegou muito de surpresa esse disco, num bom sentido, assim, tipo, realmente não era uma coisa que eu tava esperando. E até num primeiro momento, pra ser muito sincera, eu ouvi, não saquei muito, sabe? Eu ouvi numa caixinha Bluetooth e achei o disco pretencioso. Ela queria cantar com canto lírico, uma coisa um pouquinho pretenciosa e tal. E depois foram passando os dias, eu fui escutando, porque eu também achei pretencioso, mas deu vontade de ouvir de novo. Daí eu ouvi de novo, ouvi no fone, ouvi e tal, e viciei no disco, sabe? E acho que isso é um ótimo sinal, assim, de um disco foda, que é um disco que gera, num primeiro momento, um estranhamento, sabe? Que gera uma coisa meio, né, que te pega de surpresa, tira o seu tapete um pouco, assim. Num primeiro momento, escutar aquelas melodias, tipo, e também essas orquestrações super dramáticas que ela fez, realmente foi uma coisa que eu, né, tipo, não assimilei de cara, e junto com essas melodias também ultra pops que tem, sabe? Tem uns momentos bem Henrique Iglesias, assim, mas eu acho que não é óbvio, no final das contas. Realmente muito bom, assim, ver uma artista desse tamanho, né, que tem recursos para fazer tantas coisas, fazer essas coisas de fato e não só surfar numas ondas óbvias da fama, assim. Acho que a Rosalía tem muito disso, né? Eu acho que ela vai lá, lança um descasso e depois começa a mandar os poperosões dela, assim, nos singles e tudo mais, né? E já que você puxou essa questão da religiosidade e da filosofia sentimental da Rosalía, ela revelou que suas maiores inspirações líricas vieram de uma fusão de fontes, citando textos históricos sobre a vida de santas como Hildegarda de Bingen e Olga de Kiev, e místicas como Rabia al-Adawiya, e escritos de filósofos como Simone Weil e até da Clarice Lispector. E o álbum traça esse arco emocional que explora ali o divino feminino, a transformação, a espiritualidade. Ele também foi descrito como uma exploração, abre aspas, da brutalidade do romance e do crescimento pessoal dela. E aí, embora ela venha de uma formação cristã, a Rosalía se concentra no misticismo e nessas conexões pessoais com Deus. E aí isso fica muito explícito quando ela canta em La Yugular, que eu acho que é uma das minhas músicas favoritas do disco, que ela trata dessa questão do amor divino e do próprio amor dela, e dela vai falando, e cabe num continente, e um continente, cabe num pintalábios, e um pintalábios, cabe... Nananana. Eu acho muito bonita a forma como ela vai explorando essa questão
da religiosidade dentro do disco. Como que vocês veem isso pra vocês? Tem aquela entrada nessa música do diálogo, tipo, são só 7 céus, eu quero viver mais que isso, eu quero 8 céus. Eu acho muito lindo, assim, dessa rolê dela querer mais, de expandir, de não viver só esse mundinho católico que nos é vendido, assim, acho que... Engraçado que ele era ateu até agora, né? Agora tá assim. Eu acho engraçado, não só comentando, assim, né? Mas Pra quem não sabe, o Nick tá gravando com um terço no pescoço, gente. Aqui, eu estou gravando de gente. hábito, gente. Esse disco, Isadora, esse disco é pra você, nossa garota católica? Então, sim, eu sou uma garota católica, né? E aí eu acho muito interessante esse lugar Número que ela 1 nas catequeses do Brasil inteiro. gabaritava, zoeira. Mas eu acho muito legal, assim, tipo, essa forma progressista que ela coloca a visão dela. Tipo, eu entendo que, cara, muitas camadas, né? Acho que, assim, a gente nunca vai conseguir entender qual que é a relação dela com o catolicismo, mesmo, assim, de, tipo, como era na família e tal, mas... eu achei muito interessante o jeito como ela coloca e não querer, tipo, essa Dios es un stalker. Tipo, muito boa essa música. Eu achei muito interessante. É uma das minhas músicas favoritas do álbum. Eu achei muito interessante o jeito como ela coloca, mas também ao mesmo tempo trazendo faixas inspiradas em santas, tipo, em histórias dessas mulheres fodonas. Enfim, mas daí também que é isso, né? Tipo, que de alguma maneira realizaram alguns milagres e daí traz essa parte do misticismo. Eu achei muito interessante, eu não consegui entender tudo, porque é o que o Renan falou, tipo, por mais que você pare pra ouvir várias vezes, eu acho que é um álbum que sempre é aqueles que você vai ficar descobrindo 1 milhão de coisinhas. A gente parte dessa visão, obviamente, católica e cristã e divinitória e tudo mais, mas no fim das contas é sobre o amor e sobre a imensidão do amor e sobre essas expressões do amor, né? E ela usa dessas santas, dessas devotas que eram tão devotas a Deus, como uma tradução muito particular dela de como ela entende o amor, assim. Ele é essencialmente um disco de término ali e não necessariamente relacionado exclusivamente ao Raul Alejandro, porque, por exemplo, La Perla é uma música sobre o Setangana, tanto que La Perla é o apelido do Setangana na Espanha, ele é conhecido como Setangana La Perla. Então ela reflete muito sobre essa relação dela com o amor, o quanto ela tem... O amor ser divino, né? Esse lugar do amor... E o quanto ela acho entende que não só divino, o amor é carnal também, né? Ela Sim, traz sim. essa Então, mas dualidade. o quanto ela entende, ela tem uma visão muito do amor como uma coisa assim, de entrega, de devoção, e ela se depara com pessoas que não conseguem entender esse amor dela em relação a isso. Dela sendo impedida de manifestar esse amor que é tão grande dentro dela, que ela gostaria de expressar e que às vezes ela vê sufocado ou limitado, ou encontra esses personagens que são incapazes de absorver o próprio amor que ela quer dar pra eles, assim. Eu acho que tem essas complexidades dela, exato, assim, que são tem várias lindas. camadas. E eu vi também, eu não sei onde que eu ouvi, falando também do mito da Torre de Babel, assim, das línguas, né? Dela ter colocado tantas línguas em um projeto só, disco. também de trazer isso, assim, desse mito que depois eu fiquei pensando, tipo, eu achei bem interessante de colocar essa coisa da diversidade linguística, mas que também, sei lá, é meio que ela tentando unir isso que foi disperso, que foi separado, enfim. Achei interessante também. Pensando na questão da religiosidade, do catolicismo, é curioso que as pessoas ficaram assim, nossa, 2025, o ano que o catolicismo voltou à moda, o catolicismo aparecendo na cultura pop. E, sei lá, para qualquer pessoa que foi criada dentro da religiosidade católica, você assiste todas as coisas da cultura pop e chegando signos da Bíblia, porque, tipo assim, tudo é construído em torno disso. É meio absurdo, assim, você Não, parar mas pra pra gente pensar. latino, né? Sim. Sim, e de diversas obras, tem muitas conexões, especialmente quando você conhece as histórias, as narrativas dos santos, porque às vezes as pessoas acham que algumas determinadas narrativas são só baseadas em determinados ícones da vida de Jesus, mas, por exemplo, sei lá, a vida de São Francisco, de São Sebastião,
todo ano saem no mínimo 3, 4 filmes, 4, 5 clipes que fazem referências diretas a essas figuras, a essa questão de dor, de flagelamento, de violência, todas essas coisas que eles passam. E é interessante que aqui ela escolhe histórias de mulheres santificadas que partem de uma prerrogativa de entrega total a essa crença delas. Mulheres que vivem vidas eremitas, que desaparecem, que somem, que morrem de inanição, umas coisas um pouco over, mas como tudo na Bíblia e nas histórias religiosas católicas é tudo bastante exagerado. Mas acho interessante que ela faz esse caminho desses signos, mas eles são realmente signos, eles não são tipo a base do disco. Sim. Isso não é um disco. Não é literal, né? Exato, ele é só um pano de fundo. Exato. Eu acho que eles constroem essa amálgama de coisas que ela quer trazer. E aí a questão da religiosidade, eu acho que ela tá construída também nessa coisa basilar de uma crença que a gente tem enquanto países que são construídos a partir dessa perspectiva religiosa. Eu acho que isso é meio que, quando você cresce nisso, você tenta fugir disso, mas você não foge. É que nem eu sempre falo, você sai da Igreja Católica, mas a culpa cristã sempre te persegue. Está aí todo o cinema do Almodóvar para nos lembrar disso. E eu acho que é interessante. Às vezes você nem precisa ter crescido na igreja, amigo. Você leva essa culpa mesmo sem querer e sem saber. Mas é que o problema da Igreja Católica é que você realmente sabe dessa culpa e você tem que se sentir culpado pela culpa. É uma questão complexa. Enfim, eu acho que ela faz esse caminho muito interessante de dialogar com esses signos. Eu acho que para quem se aprofunda neles, o disco cresce, mas o disco também existe a parte desses signos. Você não precisa estar necessariamente conhecendo todas as histórias dessas santas para que o disco faça sentido, porque eu acho que a mensagem está muito clara nas discussões que ela está propondo. De todo modo, eu acho que tem sim uma questão muito interessante dessa perspectiva dela de olhar para esse feminino, para esses arquétipo de mulher a partir desses signos religiosos e pensando em todas as complexidades que estão atreladas a ser mulher dentro de um espaço religioso. E só lembrando que estamos no ano de São Carlos Acuti, o padroeiro dos jovens e da internet, então catolicismo em alta. A gente falou um pouco sobre essa questão dessa temática religiosa e desse pano de fundo, mas eu queria perguntar para vocês sobre essa questão dessas questões linguísticas, do que vocês acham que representa. A Isa puxou esse lance da Torre de Babel aí, mas o que no fim das contas representa essa busca por diferentes idiomas, essa forma tem músicas cantadas inteiramente, inclusive vale ressaltar que não são fragmentos, são trechos inteiros. Eu vi muita gente do Japão comemorando o trecho em japonês, cantando corretamente. O que vocês acham que representa essa busca para ela, ainda mais nesse campo dessa desconstrução das IAs e de tudo aquilo que ela propõe dentro desse disco? Eu ainda não cheguei a uma conclusão sobre a questão da língua. Eu acho que a gente veio de um universo, especialmente na segunda metade do século XX, em que a língua inglesa se transformou num pilar cultural que dominou todas as nossas comunicações no mundo todo. E a gente sabe que não era assim até o início do século XX. E é meio absurdo como esse domínio cultural tomou conta da nossa vida, e aí é muito mais natural que a gente, fale inglês e não fale espanhol, que é uma língua que está muito mais próxima da gente, ou que a gente não fale outras línguas que também são próximas da gente. E eu acho que a forma como ela passeia por esse universo também constrói essas buscas por comunicação. Se a gente falou antes ali que existia nas figuras religiosas, existe essa devoção, essa entrega, também há aqui no humano uma busca pelo diálogo com o outro, pelo encontro com o outro, pela discussão com o outro, por esse contato. E eu acho que isso é interessante. E eu acho que isso é interessante também pela perspectiva de como essas coisas foram construídas, que você trouxe anteriormente, né, que ela criava as músicas sozinha ali com a ajuda da internet, da inteligência artificial, que é o Google Tradutor.
Para depois se comunicar com pessoas e entender e revisitar essas músicas, adaptá-las, entender o que tá bom, o que tá ruim, entender a sua pronúncia, entender as suas trocas. Eu acho que é também um processo próprio dela de conexão com todos esses artistas que a interessam. Porque eu acho muito curioso, a gente que vive num país que não fala inglês, pra gente é muito natural ouvir artistas cantando em diferentes línguas. E aí, cada vez mais, as pessoas estão muito acostumadas, por exemplo, a ouvir os artistas cantando em coreano, por exemplo, que é uma coisa que está super em alta nesse momento. As pessoas estão mais abertas a essas trocas linguísticas de uma forma que é menos fechada em si mesma. Então, acho que também o disco vem falar um pouco disso, dessa conexão que a gente pode ter com o outro, de entender que as línguas não são barreiras, mas elas podem criar pontes. Tem uma matéria que eu vi hoje, eu acho que foi no New York Times, ou era alguma coisa em New York, eu não lembro exatamente, mas falava que os Estados Unidos não são mais pop, não estão mais no hype. Sim. E aí era assim, eram várias, era tipo assim, umas imagens tipo Bruce Springsteen, Madonna e Prince, e aí tava colado o Bad Bunny, em cima deles a Rosalía e o Blackpink. Eu acho que isso é muito disso, assim, não só no fato da Rosalía tensionar isso criativamente dentro de estúdio, mas de vários artistas terem pensar em turnês globalmente com ações cada vez mais locais, de valorizar o público local. Nesse final de semana que a gente tá gravando aqui, teve Dua Lipa aqui em São Paulo, e ela simplesmente leva Caetano Veloso e Carlinhos Brau pra cima do palco. E em todos os lugares onde ela tocou, ela fazia questão de cantar músicas no idioma local, assim. E eu achei, cantou super bem. E eu acho que isso, assim, volta pra um espaço de que sempre foi assim, como o Renan falou, nas últimas décadas que a gente voltou a se olhar mais para os Estados Unidos, mas a beleza da música é global, e eu acho que isso não é só na música. Se a gente pegar alguns dos melhores filmes, por exemplo, que a Pixar lançou nos últimos anos, e a Disney e esses grandes estúdios, eles são filmes que têm elementos locais, tipo o Coco, que é um filme que vai se aprofundar na cultura mexicana, Encanto. a Moana, que vai se aprofundar na cultura dos povos do Oceano Pacífico ali. Então, assim, já esgotou esse excesso de americanização, de reverência aos Estados Unidos. É um país que está em decadência. A gente tem essa ascensão econômica de alguns países se aliando, como o bloco dos BRICS. Então, acho que assim, a gente está num processo de desconstrução de um cenário, de uma perspectiva global para outro tipo de perspectiva global. E eu acho que o Lux chega bem nesse ponto, assim, de olhar para o que está acontecendo e traduzir isso musicalmente também, né? Eu acho que é interessante pensar que esse desinteresse que a gente tem atualmente pela cultura pop norte-americana, ela também passa de uma perspectiva deles ficarem extremamente autocentrados. Se você citou, por exemplo, que a gente tinha artistas como Prince e a Madonna, que estavam realmente revolucionando e criando coisas pop interessantes, que estavam atentos às coisas que aconteciam no mundo. Os últimos artistas, grande parte dos artistas norte-americanos que surgiram nos últimos tempos, eles são muito vazios de qualquer referência estética e cultural, assim. Eu fico muito feliz que, sei lá, você citou a Dua Lipa, que a Dua Lipa exista e que ela tem um clube do livro gigantesco, que ela recebe basicamente alguns dos maiores autores vivos, e ela tá incentivando as pessoas a lerem, da mesma forma que, sei lá, o Letterboxd da Charli XCX incentiva as pessoas a assistirem uma caralhada de filmes que elas não veriam. E é da mesma forma que as pessoas que acompanham o universo da Rosalía, elas vão entrar em todas essas discussões que a gente trouxe aqui. Então é pensar sobre a forma como a Espanha se forma, como as tensões políticas da Espanha estão relacionadas com as coisas que influenciam a obra da Rosalía, é pensar como todas essas línguas que a Rosalía estuda e pesquisa influenciam no seu som, e é pensar em todos os artistas que vieram antes dela e que são irrelevantes para que ela faça esse tipo de coisa. Porque se a gente pensar, a gente sempre fala nela como essa artista, né, conectada com a Björk, porque ela cita muito a Björk como uma referência central, é só pensar, a Björk que é uma grande artista. A Björk tem música com artistas espanhóis, ela tem pesquisas com sonoridades espanholas, ela sempre estudou música de diferentes Homogêneo, países. que foi inteiro gravado na parte dele foi gravado na Espanha, se não me engano. Sim.
ela tem uma pesquisa muito grande com toda essa questão da orquestração. Acho que o Björk Orchestral era a finalização disso, mas é algo que a gente vê colocado de uma forma muito forte no Vunícora, que é basicamente assim, uma pedra fundamental ali para que, por exemplo, o próprio Lux exista da forma que traz, que casa os elementos eletrônicos explodindo junto com as produções orquestrais. Eu acho que isso é muito simbólico. Mas pensar em vários outros artistas que fazem essas conexões todas e múltiplas. A própria referência que ela sempre cita ao Almodóvar é muito clara em todo esse magético religioso e como ela tensiona isso, e como esse magético religioso sempre esteve na obra do Almodóvar, e a construção dessas mulheres e essa dicotomia entre liberdade e repressão. Acho que são muitas coisas. Eu acho interessante que o Lux é esse resultado de todas essas muitas possibilidades que a Rosalía já citou diferentes vezes como referência. Assim, eu acho que é o resultado de uma artista realmente bastante madura. E aí, para fechar a nossa discussão aqui, queria puxar justamente essa questão da musicalidade, porque o álbum tem gerado um debate crítico quanto à sua própria categorização, enquanto alguns descrevem como pop orquestral, pop clássico de vanguarda, ou até mesmo um álbum de música clássica, outros encaixam como pop experimental, como fortes influências de música clássica. A própria estrutura que o álbum usa, ela é dividida em movimentos, são 4 movimentos diferentes ali, e em algumas das canções, como o Mio Cristo Piange de Diamante, que eu amo, e eu amo a trend dos cachorros católicos do TikTok com essa música. Meu Deus, me manda, não vi, me manda. Amiga, digita só o nome dessa música no TikTok, é os cachorros com o véuzinho na cabeça. Ai, e tocando essa música. Eu quero fazer um desses pra Magnólia, Deus. que inclusive tem Magnólias, a tadinho. última faixa. A última faixa aí, ó. E ela ficou mais de 1 ano trabalhando nessa música, ela foi pensada como uma área, assim, e o consenso é que, embora contenha elementos do pop, sua sonoridade geral tá mais próxima da música clássica do que do mainstream, mas eu acho que pra mim diz muito o quanto as pessoas se habituaram a, tipo, ouvir um tipo de música muito massificada, muito formulaica, muito estrutural. Vira e mexe, volta aquele vídeo da Taylor Swift repetindo os mesmos acordes em várias músicas de estruturas iguais. Eu acho que a beleza disso está justamente no quanto ela se dispõe a... Porque ela podia muito, muito facilmente repetir a fórmula do Motomami e seria um novo sucesso global, seria um novo trabalho de um alcance global. Mas ela vai para uma outra direção aqui. Me levanta algumas questões, como esse disco, para mim, ele só é possível porque ele tem muito dinheiro envolvido. Eu acho que um artista independente, ele não conseguiria tocar esse disco dessa forma. Teria que contar com um suporte ali de um maquinário de IA para poder gerar esse tipo de sonoridade. Mas isso é meio que uma não discussão. Beatles também tinha muito dinheiro envolvido. Tá tudo bem. Mas é que nos últimos anos... Mas é que ele não falou como uma coisa negativa. Eu acho que é que muita gente aponta isso como uma coisa, tipo, meu Deus, a pessoa tem muito dinheiro. Tipo, cara, tem. Não, eu acho que isso é importante de, tipo, ela ter tudo bem também não está, né, Nick explorar, Silva? Sabe? Hoje o Nick Silva está todo diferente, né? Hoje ele... Eu estou católico e capitalista, não tô entendendo. A questão é, que bom que ela use todo esse dinheiro pra fazer coisas boas, coisa que é boa, uma coisa artisticamente boa, mas o ponto é, ninguém deveria ter tanto dinheiro quanto a Beyoncé e a Taylor Swift, that's a point. Isso já é uma questão clara. Nenhum artista deveria ter tanto dinheiro pra ficar gastando à toa no mundo como eles gastam. Estamos fechados nessa página. Segunda coisa, sim, é muito claro que só é possível fazer esse disco com muito dinheiro, só que também não é algo mais comum. Desde da metade dos anos 90, os artistas não têm mais esse tipo de aporte para se produzir um disco. As gravadoras não investem mais esse tipo de coisa. E aí, por isso, muitos artistas acabam investindo em produções caseiras, eletrônicas, porque isso acaba barateando custos. Muitos artistas gostariam de poder reunir uma banda, uma orquestra num estúdio e gravar, mas não tem esse dinheiro, não tem orçamento. Que bom que ela usou esse dinheiro para pagar artistas de verdade. Porque são poucos os que têm possibilidade e eles estão justamente seguindo essa mesma estrutura de faz um som no computador ali e tá tudo ok, sabe? Mas para além disso, assim, eu queria entender de vocês o que representa essa relação com os temas orquestrais, essa musicalidade, se explorar de uma sonoridade diferente. Nick, que não falou no bloco anterior, o que você interpreta disso? Eu acho que a gente tem uma compreensão meio limitada do que é a música, essa música clássica, a música europeia clássica. Porque, sei lá, são pelo menos uns 4 séculos desse período clássico, então
tem muita coisa rolando. E o disco da Rosalía vai ter partes ali da música clássica, mas vai ter valsa, vai ter como é que chama? O canto lírico. Enfim, vai ter um monte de coisas. Vai ter o flamenco, vai ter várias coisas ali desse cancioneiro europeu, dessa coisa europeia, diluídas nessas músicas. Então acho que chamar só de clássico, eu não sei, acho que é uma interpretação meio, sei lá, não sei se correta. Eu não classifico esse disco como música clássica. Jamais. Tem referências de música clássica. Ela própria não classifica, ela se classifica como música Sim. pop. Tanto que ela tem a entrevista que ela fala, minha irmã falou, mas sua música não é pop. Ela fala, claro que é pop, é tão pop quanto a Björk e a Kate Bush. Sei lá, pra mim que sou formado num mundo de Kate Bush, Björk, Sim. Story Amos e todas essas coisas que eu gosto, pra mim é extremamente... Joana Nilsson. música pop. É música pop e é uma perspectiva pop. Eu acho que, obviamente, ela bebe de coisas da música clássica, ela faz conexões que são interessantes. Sim. E tem conexões orquestrais, tanto que às vezes as pessoas também falam, é um disco de orquestra. Também não é, porque tem várias músicas que não tem uma orquestra. Mas tem conexões. E eu acho que isso é rico, porque ela traz outras sonoridades, outras logísticas, outras possibilidades. Eu acho que tem uma coisa de que é como ela faz essa coisa, entre aspas, clássica ser pop. No TikTok, várias músicas dela viralizaram. La Perla é o grande hit, tanto que ela tocou no Jura? Fellow, que ela viralizou. É La Perla Ela porque viralizou no TikTok, as pessoas virou uma trend, as pessoas estão cantando, interpretando. La Yugular também virou um mega meme. Não diria que seria. Então, que La Perla é bem acessível pra É bem acessível. Pra cantar. Mas, por exemplo, La Yugular virou músicas que eu achei que iam viralizar, tipo Sauvignon Blanc, que pra mim é uma das mais fofinhas, mais eu comerciais. Odiei. Nossa, achei chatíssimo. Ela não viralizou, mas as coisas mais complexas, mais malucas, foi o que o público gostou. E começou a virar meme, fazer coreografia. É a molecada ouvindo E ela começou a republicar, sabe? Então eu acho que tem essa coisa dela entender muito o público dela, entender o público das redes sociais e fazer o disco funcionar a favor disso também, sabe? E que bom ser desafiado de vez em quando também, né? Porque... E é isso, eu acho que é isso tipo que a gente tá falando, tipo o Renan mesmo, putz, ele tem a Tori Amos como diva, uma Kate Bush, tipo essa molecada tá talvez ansiosa por coisas diferentes e de artistas contemporâneos, não que eles precisem voltar a 50 casas, 2 décadas pra ouvir. Eu não sei, eu fiquei pensando nisso muito por causa do Gizzy, sabe? Tipo, que também deu uma viralizada, tipo, é um rock experimental ali, tem alguma coisa de diferente, né, de não óbvia nesse rock, e que deu uma estourada de bolha que depois fiquei pensando, talvez seja uma molecada realmente que não voltou 2 décadas pra ouvir, sei lá, tipo, coisas que a gente fala aqui que são mais tortas e obscuras e estão gostando também de ter essa que eu acho que é um assim. caminho também natural, né? A gente já falou, a gente não tem mais esses guias que ajudam na audição das coisas, como a gente tinha, sei lá, MTV. Mas é sempre muito importante que você tenha uma cantora maluca e diferente que vá fazer com que você vá atrás de outras cantoras. E eu acho que o fato da Rosalía repetidas vezes em suas entrevistas celebrar outras artistas femininas que ela acha importantes é algo forte. O fato dela trazer mulheres muito fortes dentro do disco também é muito interessante. Sim. Porque além da Björk a gente tem a Carminho e tem a Estrela Morente e a Silvia Pérez Cruz, que aliás La Rumbla del Perdón é tipo assim um bafo. As 3 juntas assim é muito bonito. Então acho que tem essa coisa dela também se conectar com esses artistas e dizer para as pessoas, eu existo porque existe um mundo de artistas que são importantes para mim. Eu não inventei essas coisas, mas eu estou construindo caminhos a partir dessas coisas. Eu acho que isso é muito interessante. Que, de novo, aquilo que eu trouxe lá no início, eu acho que a figura da Rosalía não é pra tipo, ou eu amo a Rosalía ou eu odeio. O fato é, ela é importante, ela é relevante. E você vai ter que engolir, gente. Vai ter que discutir ela, porque ela é um ponto importante. Porque ela é uma figura que as outras artistas estão copiando e estão se inspirando. Então vamos ter que falar dela sempre.
É sobre. Perfeito. Pra fechar aqui, ó, só quero ler os comentários da Gabriela Ramos, nossa apoiadora. Ela falou: esse tensionamento que a Rosalía causa no público, mais uma vez foi comprovado com a capa do Lux. O que mais vi no Twitter durante o lançamento foi gente metida a diretor de arte refazendo a capa do álbum com IA. Na mesma época, ela estava dando a entrevista dizendo que era um álbum humano, feito sem ajustes de IA. E o Rodrigo Berg falou aqui, ó: acho que essa aclamação se deve, pois ela segue por caminhos nada convencionais. Se compararmos com o cenário da música que vemos hoje, Lux não é uma fórmula. Lux necessita de tempo para digeri-lo. Lux é autenticidade pura. Olha, que chique, refletiu aqui, para você sair pensando. E você que está ouvindo o nosso podcast, o que você achou do Lux? Você mergulhou, não mergulhou? Se converteu ao catolicismo, não se converteu? Lembrou do sabonete, sim ou não? Agora só usa essa marca. Ué, amigo, sabonete nossa, só agora que eu me toquei. Vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, e conta pra gente tudo o que você pensa, refletiu, achou, não gostou. Se você odiou, conta também, a gente gosta do contraponto aqui e que a gente lê na próxima edição do programa. Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes. Now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox. Clean feels good. Segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Isadora Almeida, o que é esse bloco? Nesse bloquinho a gente traz as novidades mais quentes da net, que a gente não para de ouvir. E temos música da semana aqui, porque o Robin voltou com Dopamine 7 anos após o último álbum de estúdio. A nossa mãezinha sueca está de volta com Dopamine, uma parceria dela com Klaus Arland, que é parceiro de longa data dela. Veio com um vídeo ali dirigido pela Marily André. É uma faixa que explora justamente essa dualidade do desejo e da tentativa de resistir aos seus impulsos. Ela que nos últimos anos colaborou com Jamie XX, Lorde, S.G. Lewis, Beyoncé, Roy Sop, volta com esse musicão. E eu quero saber dele, nosso correspondente sueco, Renan Guerra. O que você achou de Dopamine? Eu fiquei ouvindo basicamente todos os dias. Ela me dá a dopamina necessária para viver a partir de agora. É muito boa. Estou muito feliz com esse retorno da Robin, que eu acho que essa é uma faixa que é a representação muito clara do que é, tipo, Robin Perfection, que é uma faixa pop perfeita, bem construída, 3 minutos e pouco. Tem tudo certinho, todas as coisas perfeitas. Detalhe. Ela levou 10 anos pra fazer essa música. Eu vi 10 isso. anos. 10 anos. Sabe o que é isso? Uma década. Uma criança de 10 anos. Sim. O bebê dela tá grandinho, parece as mãozinhas no clipe. Mas eu acho que é muito a representação daquilo que é a grande marca da Robin e o que ela sempre fez e sempre faz, que é música pop redondinha de uma forma extremamente sincera e verdadeira. Ela se apropria desses signos muito claros da música pop para criar algo que é extremamente autêntico e verdadeiro, assim. Então, e acho todos os detalhes da produção, tudo muito bem redondinho. Acho que vem um grande disco aí pela frente. Boa. Temos também a volta de Tobias Jesso Jr. com I Love You. A Isa me bombardeou cedo quando saiu essa música, eu só consegui ouvir depois. E é um absurdo, porque ele vai lançar um novo disco amanhã, na data de lançamento desse programa. O álbum se chama Shine, é o primeiro álbum de inéditas dele em 10 anos. É um disco inspirado pelo término de relacionamento dele, inspirado pela mãe dele, pela filha dele. Você tá brincando, ele terminou? Eu não sei se com a atuar, mas é um disco de término, como ele disse. Ele era casado. O álbum tem
colaborações de Justin Vernon, nosso querido Bon Iver, Daniel Haim. Nos últimos anos, o Tobias se dedicou ao trabalho como compositor. Trabalhou ali com Adele, com Florence and the Machine, Dua Lipa, Laurie Mayberry do Church. Bieber agora. Justin Bieber. E ele volta com essa música que, assim, pra mim foi assustadora, porque é uma balada de piano. Sim. E do nada começam umas batidas absurdas, uma coisa assim, além de PC Music, uma coisa quase eu achei que industrial. tinha entrado um negócio, tipo, então, errado. eu abri todas as abas do computador. Que aba porque que tá fechada? Eu fiquei, eu não sei se essa... Eu não sei se é essa versão que vai pro disco, exatamente, porque me pareceu a gravação ao vivo. Se você for ver, tem a track atrás dele gravando amigo. as paradas. Não, porque acho que é a versão assim, mesmo. É a versão certinha. Porque do começo eu achei só mais uma música Tobias Disso Jr., tipo, linda e tal. Sim, exato. E aí do nada entra aquela bateria estourada, esquisita. O Nick, que nem os fãs de Caetano Veloso devolvendo Araçá Azul. Esse não é o disco oficial. Senhora, este é o disco oficial, aceite. Não, mas é que, sei lá, tem uns efeitos malucos nessa bateria. Mas amigo, esse é o babado. E ela concorre em volume com a voz, assim, eu achei muito instigante. Ela tá estourada. Eu achei fascinante. Gostei, então, vamos ver o que vem ali. Adorei. Mas enfim, assim como Rosalia, a gente vai ter pouco tempo pra digerir esse single. Logo em seguida já vem o disco aí. Estou ansioso. Nem sei o que eu vou fazer. Nem sei. Acho que, tipo, sabe? Amiga, pega atestado. Atestado. Acho que é feriado, amiga. Tipo... Vai que vai. Não, mas é feriado no data de lançamento. Amanhã é sexta, né, Nick Silva? Então, não emenda, não? Não, o Nick Silva tá muito nas últimas semanas, ele tá assim. Escola, né? Ele esqueceu que a classe trabalhadora não é assim. Não é outro assim. dia ele falou, hoje é feriado, ninguém liga porque é sábado. Eu falei, pra muita gente liga, né? Tudo aberto, no sábado, tudo aberto. Que nem sexta-feira, nem todo mundo emenda, meu mozinho. A vida não é esse parque, não. Mas bora lá, Isadora Almeida, além disso, o que você traz essa semana? Gente, eu não tinha tido tempo de ouvir House, da Charli XCX com o John Cale. Gostei bastante. Absurda, gostei bastante. Chains of Love. TikTok também. Imagino. E Chains of Love também eu amei muito. Mas posso falar de coração leve, assim? Acho que não precisava. Acho que podia ser daqui uns 6 meses. Eu entendo ela ter essa vontade de tipo, putz, Brett acabou realmente, eu já move on, eu tô aqui com outras ideias, outros pensamentos, consegui, não tive um bloqueio criativo e estou mudando de era. Beleza. Mas, só que amiga, eu vejo como trilha sonora. Filme? Eu não vejo como disco, é uma trilha sonora isso. Não, mas é um novo álbum dela. Não, mas é pra trilha sonora do filme. Sim, não é o álbum dela. Como não? Os dois é pra trilha sonora do filme da safada lá. Mas não é um álbum como se fosse um álbum de estúdio, entendeu? Eu achei que ela tava lançando porque ela vai assinar o filme, não é? Ela não assinou ela o roteiro? assina a trilha sonora. Não, ela assina a trilha sonora do filme. Não é do mesmo filme? Não. Ela dirigiu um filme, mas é outra coisa. Heights. Isso. Essa é a versão lixo de Wuthering Heights com a puta da Margot Robbie. Eu não sabia. Não, a Margot Robbie não é a puta. Então tá bom. A puta é a diretora. Mas enfim, quem é a puta? Então, gente, confundiu o filme. Tanto que eu tava achando estranho. É o filme do Morro, a nova versão do Morro dos Ventos Uivantes. Sim. Ela assina a trilha sonora do filme. Essas músicas são da trilha sonora. Tá bom. Não, eu achei que era o filme da A4A. Não. Isso é outra coisa. Isso nem rolou outra coisa, ainda. Né? Isso vai Falei, rolar. gente, mas vai ter até a Kylie Jenner, não tem nada a ver com essas músicas, vale não. o esclarecimento aqui, ainda é desse Disclaimer, filme. gente, desculpa, final outro de filme ano a dela gente só já... ano que vem. Paz nos estádios. Ai, graças a Deus. É que ela tem coisas, tem coisas que ela tá atuando, tipo o filme que estreou na mostra. Então, gente, tem coisas que ela tá dirigindo, que é o filme que vai sair ano que vem, que ela causou epilepsia nas pessoas. E tem o filme da Emerald Fennell, adaptando Moldes e Uivantes. Tá exato. bom. Amiga, o 347, chavinha, é a Paula Lavigne no grupo. Eu só queria tirar uma foto aqui. A chavinha coisa. é, ó. Tá bom, beleza. Senão depois você vai até falar bem de filme da Emerald Fennell. Então, gente, a gente fica confusa. É muita coisa, só queria tirar uma foto aqui e tá difícil. Nick Silva.
Bom, vamos lá. Como já falaram de Tobias Jesso Jr., quero falar da nova do Confidence Man, que chama Damaged Goods. Eles estão lançando coisas bem interessantes nos últimos tempos. E essas coisas que eles estão lançando vão dar num disco, num EPzinho, que chama Active Scenes Volume 1. Vai ser lançado no dia 5 de dezembro. Entre as faixas vai ter uma versão de Don't You Know I'm in a Band, com o francês Sueli, e um remix de Gossip com a Jade, que eles lançaram há pouco tempo. Achei bem interessante essa música. Ela é meio slow burner, assim, ela vai crescendo aos poucos, é muito bom. E aí quero falar de disquinhos. O primeiro é o Whitney, disco que já foi lançado há algumas semanas, que eu acabei não comentando aqui. Eu gostei, amigo Kleber, apesar de você não ter gostado. Nossa. Mas é aquela volta, né? Singles, o que eles testaram em Spark de 2022, eles não aguentaram e voltaram para aquele mesmo modelinho que eles tinham no Light Up on the Lake Forever Turn Around. Mas eu gostei, assim, acho que volta naquele rolê meio indie rock suave, soul folk, assim, eu acho bem interessante. Gostei. Não é o melhor disco deles, mas achei bem interessante. E pra acabar aqui, eu quero falar de um disco que já é velho, na verdade, mas eu só voltei a ouvir bastante agora, que é uma mina chamada Quen, KWN, With All Due Respect. É um EPzinho dessa artista londrina, que é um R&B queer. Eu achei bem interessante. Tem participação do Flow e Kehlani, são talvez as melhores faixas aqui. E pra quem gosta da Seed, do The Internet, acho que vale a pena, assim. Apesar de ter uma coisa, de ser um R&B mais, de vez em quando, quase anos 90, é bem legal esse EPzinho, assim, vale bastante a pena. E é isso. Qual é que é o nome dela? KWN, Quen. Deve ser Queen. Queen, pode ser. Agora eu não sei. Queen. Renan Guerra. Bom, hoje eu venho só com singles. Tom, que ano passado eu fiquei completamente obcecado por ela, voltou com um single chamado Olha. Ano passado ela tinha lançado o EP Mania 2000, né, com o web hit Tom Perigosa. E esse ano ela voltou com uma faixa que foi produzida ao lado da banda dela, com quem ela circulou no último ano. A faixa tem produção do Paulo Emery, que acompanha ela na guitarra no palco, e a banda é formada pelo Vovô Bebê no baixo, a Manuela na bateria e Antônio Dalra nos synths. Eu achei bem gostosinha essa coisa meio MPB, meio índia nos 2000, que a Tom faz, acho super gostoso. Segunda coisa, Lia de Tamaracá e Daúde lançaram um single duplo do mesmo Muito disco bom. que eu revelei anteriormente aqui. O disco completo dela sai no dia 27 de novembro, mas essa semana elas lançaram Quem É e A Galeria do Amor. São duas faixas que são linkadas pelo Agnaldo Timóteo, porque A Galeria do Amor é um clássico do Agnaldo Timóteo. Pra quem não lembra, acho que a gente comentou no episódio de fofocas lá do início do ano sobre as histórias da Galeria do Amor do Agnaldo Timóteo. E a faixa Quem É uma faixa do Silvinho, mas que a Lia de Tamaracá tinha conhecido na voz do Agnaldo Timóteo. Então elas reuniram essas duas faixas. Quem voltou com faixa nova foi o Hercules and Love Affair, com participação do Hips and Lips. Chama Someone Else is Calling. Hercules and Love Affair clássico, não tem nada tipo de diferencial, de novo, assim, mas eu gosto, acho sempre gostosinho para dançar. Eu sei R. que você gosta Kills. dele. Isso aí eu também gosto, mas ele ainda não voltou. Acho que ele volta no final de ano, quero fazer nhaque. R. Kills, que é uma das metades do Cyber Kills, é o menos bichinha do Cyber Kills, já que nós temos a mais bichinha, o R. Kills é o menos, é o mais fortinho do Cyber Kills. E vocês vão ver que na capa, da foto de capa ele também está fortinho, que ele colocou ali uma selfie de seios. A faixa chama FV Lost, Ih, meu Deus, agora a minha letra eu escrevo as coisas que nem a minha cara. Ei, Ei, Faustão. Faustão. E os dois ao mesmo tempo. Faustão. FV Lost, eu acho que pra quem acompanha as coisas do RQ sozinho, elas são sempre mais pesadas, mais pegadas pra pista, assim, a batida mais potente. E essa não é diferente, é um ritmo bem gostoso, então vale a pena conferir. Falando também música eletrônica brasileira, Wavezinho, que lançou esse ano Calor, que em julho, que é um disco que a gente adora. Lançou agora mais uma faixa chamada Aquecimento, que é super gostosa, funk, música brasileira eletrônica. E pra fechar, seguindo ainda na toada de música eletrônica brasileira, Fernanda
Amanda Abreu está comemorando os 30 anos do seu álbum Da Lata e chamou as meninas do From House to Disco pra remixar o clássico Garota Sangue Bom. Achei uma delícia, ficou assim, pista chique, brasilidades, tudo de bom. É isto. Menino Kleber, e você? Singles, já que falamos de Robin e Tobias Gesso Jr., quero recomendar Eu Não Vou Mais Falhar, música nova da Jalu. Achei linda, linda, linda. Canção que fala de libertação emocional e autoaceitação. Um pop bem minimalista, no jeitinho que a gente gosta da Jalu. Indo para os discos, começar obviamente com FKA Twigs, Eusexual Afterglow, ela que lançou o Eusexual lá no começo do ano, um dos grandes discos de 2025, e volta agora com esse álbum que é uma espécie de extensão do trabalho lançado no começo do ano. Eu estou obcecado por Sushi, pra mim é uma das melhores músicas da carreira dela, gosto muito de Stereo Boy, que é a música que encerra esse trabalho. Mais uma vez, FKA Twigs se jogando nas pistas de um jeito único. Recomendar muito uma banda chamada Candelabro, com Deseo, Carne e Voluntad. Candelabro é uma banda de Santiago, no Chile, que faz um misto de indie rock, post-rock e art rock. Isadora, é o Black Country New Road vizinho aqui, ó. A estrutura é a mesma, é um septeto. Do começo? Gostei muito desse disco. Do começo. Da transição pro segundo ali. É um disco conceitual que explora a identidade chilena, a busca por sentido, perda, crítica social. Tem muitas referências religiosas, literárias, cinematográficas. É mundinho Rate for Music, então estou muito obcecado por esse disco, gostei bastante. Lançamentos nacionais: D'Água Negra com Sinal Vermelho, Vidro Preto. D'Água Negra é um trio amazonense que a gente já falou várias vezes aqui, e agora eles lançam o primeiro álbum de estúdio da carreira, um trabalho de 10 faixas produzido pelo Daniel Brita, disco que transita por diferentes estilos, tem elementos de soul, jazz, R&B, pop, um trabalho bem interessante, ainda estou absorvendo, mas já gostei muito. Indo para o Rio Grande do Sul, Trabalhos Especiais Manuais com Ponto de Curva. É um coletivo gaúcho voltado para música instrumental, mas que estreita laços aí com outros colaboradores. O disco chega pela Frase Records, que a gente já recomendou vários discos nas últimas semanas. E o trabalho ainda conta com participações de Di Mello, Lívia Neri, Tuti Rodrigues e a rapper Saskia. A produção é do Duda Halp, que vem trabalhando com o Lued Luna e outros nomes da cena brasileira. Eu gostei bastante. Nick Silva, eu acho que você vai gostar muito desse disco. Boa. E para fechar aqui nas recomendações nacionais, Clara Ribeiro com Desabafos. Ela lançou um dos meus EPs favoritos do primeiro semestre, que é o Amor para Além do Atlântico Sul, que eu recomendei aqui. E ela volta agora com esse EP com 4 faixas, elementos de R&B, pop, reggae e principalmente um drum and bass. Tem produção do Shadiak, que Renan Guerra colaborou com o Maui no disco dele e outros projetos bem interessantes. Eu acho que você vai gostar bastante desse EPzito da Clara Ribeiro, Desabafos. Vamos para o próximo bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Hi, I'm here to pick up my son Milo. There's no Milo here. Who picked up my son from school? Streaming only on Peacock. I'm gonna need the name of everyone that could have a connection. You don't understand. It was just the 5 of us. So this was all planned. What are you gonna do? I will do whatever it takes to get my son back. I honestly didn't see this coming. These nice people killing each other. All Her Fault, a new series streaming now only on Peacock. No one should have to choose between their own safety and their pets. But nearly half of domestic abuse survivors delay leaving because they can't bring their pets with them. Purina is helping to create more pet-friendly domestic violence shelters through the Purple Leash Project, so survivors and their pets can escape and heal together. Visit purina.com/purple to learn more. Começando o nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso, Nick. O que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas atemporais. Lança. Eu vi um videozinho meio semi-doc assim no YouTube esse final de semana que eu achei bem interessante. É do Polyphonic, que é um canal que eu já trouxe aqui algumas vezes. E é bem legal as coisas que eles produzem. O título é How a Music Festival Ends the Dream of the 60s.
E aí fala do Isle of Wight, aquele festival de 1970 na Inglaterra. Tudo! Que foi basicamente a versão inglesa do Woodstock, onde meio que tudo deu errado. E aí é aquela parábola de que, enfim, o sonho acabou, né, e tudo mais. Então, todo aquele rolê do hippie e flower power e tudo mais vai morrendo ao fim dos anos 60, e nos 70 tem ali seus últimos pregos no caixão fincados nesse festival. Foi um festival gigante, teve tipo 600 mil pessoas, foi um bagulho enorme. E aí esse mini-doc, ele conta parte das outras 2 edições que rolaram em 68 e 69, mas o foco principal é o 1970. Ele fala um pouco dos shows históricos, tipo de The Who, Jethro Tull, Joni Mitchell. Mas enfim, acho que a parte mais interessante é entender que uma equipe de filmagem foi levada para acompanhar esse festival e, enfim, gravou um monte de coisa, tudo que deu certo, tudo que deu errado. E é meio que isso, assim, é o retrato de um tempo em que esse sonho hippie morreu, assim. Acho que, por mais que esses ideais hippies, acho que principalmente estiveram muito ligados aos Estados Unidos, também existiu, né, um rolê na Inglaterra, e a gente vê como deu errado tudo isso, assim, como pessoas teoricamente da paz tocaram o zaralho naquela ilha. Então foi muito legal ver esse doczinho. Inclusive o show do The Who nesse festival é histórico, assim, é muito bom. Kleber Fak. 2 dicas aqui. A primeira, eu finalmente vi Agente Secreto e estou obcecado, adorei, assim, saí triste da sessão, porque o final eu não estava preparado para o que rola ali. Lembrou muito essa ambientação que o Quentin Tarantino faz no Era Uma Vez em Hollywood, de ser um filme que vai queimando lentamente ali. Eu queria muito viver nesse mundinho Recife, 1977. Todo mundo já falou um pouco ao longo das últimas semanas. Atuações absurdas, e sim, vai dar Wagner Moura, vencedor do Oscar 2026. Estamos na torcida desde já. Mas eu quero recomendar muito um filme que eu vi por aí, que eu encontrei nos acervos dos drives, que se chama, em inglês ficou The Devil's Bath, ainda não tem uma tradução para o português, Banheirão do mas Demônio. seria algo como A Banheira do Demônio. É um filme de terror histórico, escrito e dirigido pela Verônica Franz e por Servin Fiala, estrelado pela Anya Plask, ela que é conhecida pelo trabalho musical como Soap and Skin. E, em resumo, entre o século 17 e 18, existem vários relatos de mulheres que, para evitar a punição eterna pelo suicídio, já que o suicídio não tem perdão pela Igreja Católica, você vai diretamente pro inferno, essas mulheres cometiam assassinatos de crianças ou bebês. E aí, assim, elas tinham acesso à extrema unção, eram perdoadas pela igreja e poderiam ser mortas, decapitadas, e tinham a possibilidade de se reencontrar com Deus. E o filme meio que se aprofunda nessa relação dessa vida campesina na Áustria, onde a gente acompanha uma jovem camponesa que se casa, e ela tem toda a pressão de ter um filho com um marido que é homossexual e que, obviamente, não pode manifestar seus sentimentos e seus desejos e tudo mais. Ela é altamente reprimida e cobrada pela sogra e pela comunidade local, e a gente vai acompanhando essa degradação dessa mulher, que no mundo atual seria uma pessoa super de boa, curiosa, exploratória e provavelmente amante de insetos e outras coisas da biologia, mas que dentro dessa sociedade extremamente católica e opressiva, ela acaba passando por um processo de repressão muito grande. É um filme bem bad vibes, assim, tem muito desse aprofundamento de pesquisa de como era o comportamento da época. Eu não gosto muito do filme A Bruxa, e eu acho que esse filme pra mim vem como se A Bruxa fosse realmente um filme de época, porque as pessoas são sujas, é nojento, é gosmelento, mas muito visceral, e a atuação da atriz, assim, é absurda. A cena da extrema-unção dela é uma das coisas mais incríveis que eu vi esse ano. Então, The Devil's Bath tem por aí.
Quem indicou esse filme foi a Marie Declercq no episódio que a gente falou de filme de terror. Quando eu falei da Soap Skin, ela relembrou desse filme. Porque a gente gosta bastante da Soap Skin. Alguém recomendou, então tá explicado. Vamos lá, Renan Guerra. Bom, eu citei os 30 anos do Da Lata, da Fernanda Abreu, no bloco passado. E nesse bloco eu falo que ela tá fazendo algumas coisas especiais para comemorar os 30 anos desse disco. Ela lançou um documentário, Fernanda Abreu, Da Lata, 30 anos, o documentário, com direção do Paulo Severo e dela própria. O documentário estreou no Festival do Rio. Ele foi exibido em uma sessão especial aqui em São Paulo. Eu ainda não sei se tem uma previsão de uma data de estreia para o público geral, mas desde já eu fico aqui a recomendação. E junto disso ela também lançou um livro, Fernanda Abreu, Da Lata, 30 anos, pela editora Cobogó, que apresenta ali todo esse projeto gráfico do disco, que também é absurdo. O Da Lata é meio que o disco que marca essa grande mudança da Fernanda Abreu para se transformar numa das maiores estrelas pop dos anos 90 no Brasil. Eu acho que é um momento muito simbólico, é onde tem Garota Sangue Bom, né, que ela fica marcada como a garota carioca swing Sangue Bom. É um disco que é cheio de hits e de participações especiais e de momentos icônicos. Então a gente vai ter Veneno da Lata com Herbert Viana, a gente vai ter a participação do Chacal em A Lata. A gente vai ter durante a produção vários artistas que são muito fundamentais dentro do trabalho da Fernanda, como o Fausto Fawcett, por exemplo, e vai ter nomes que na época ali estavam surgindo, como o Lenine e o Pedro Luiz. Enfim, é um disco muito simbólico de um momento muito único da carreira da Fernanda Abreu. E eu queria que todas as cantoras brasileiras fossem como a Fernanda Abreu e guardassem seus materiais de acervo, que a gente tivesse os vídeos delas no YouTube, que a gente tivesse as gravações, que a gente tivesse os registros, porque a qualidade das imagens, a qualidade dos vídeos que ela coloca nesse filme são muito boas, assim. Tem todos os vídeos, desde os clipes oficiais que ela lançou, backstage das gravações, programas que ela gravou para MTV Brasil. Então tem várias coisas, além de várias imagens da turnê internacional desse disco. Enfim, é um disco absurdo. Quem nunca ouviu o Da Lata do início ao fim, vale muito a pena ouvir. É um disco excelente. Eu acho que ele é muito a cara dos anos 90, mas ainda assim um disco muito, muito moderno. Vale ficar atento quando o filme for exibido. Eu retorno aqui quando a gente tiver uma data e relembro vocês. E quem tiver acesso ao livro lançado pela Cobogó também vale muito a pena, porque o projeto editorial é muito lindo. A qualidade das imagens são muito boas. Além disso, o livro acompanha alguns textos, como o da jornalista Cláudia Seff e da Letrux. Enfim, esta é a minha dica de hoje. E você, a menina Isadora, qual a sua dica? Gente, eu assisti o Freaky Friday 2, que é aquele filme icônico com a Lindsay Lohan e com a Jamie Lee Curtis. E agora, que se chama Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda. Gente, uma gracinha, me diverti muito, voltei à minha adolescência, só que não, porque é uma parte 2 do filme, eu achei bem fofo. Deixa eu ver aqui a sinopse. Você sabia que o original é um remake de um filme clássico? Não é um original, tipo, tem um filme O primeiro? Jura? Ele é um remake. Ai, eu não sabia. Eu adorei. Querem que eu leia a coisa? Leia, por favor. Adoramos que você leia. É o remake do quê? De Pernas pro Ar? E se eu fosse você? Pernas não, pro ar, não tem é nada verdade, a se ver fosse com você. Se fosse você. É um gênero clássico de troca de corpos. Então. Vamos lá. A história continua anos depois de Tess e Anna passarem por uma crise de identidade. Agora, Anna tem sua própria filha e uma futura enteada. Enquanto lidam com os desafios que surgem da união das duas famílias, Tess e Anna descobrem que um raio cai, sim, 2 vezes no mesmo lugar. É muito fofo. Eu adorei. Não quero dar spoiler. Elas estão ótimas. E a Lindsay Lohan, ela renasceu das cinzas, tá bom? A plástica dela é ótima. Eu quero o médico dela. A gata tá bem, viu? Nossa senhora. Saiu ali debaixo da cabine do DJ.
Você tá ligado que eu tava nisso, né? Puta que pariu. Eu tava. Ela foi no Lollapalooza, que ela foi no Passion Pit, e depois a gente foi pra um clube e tava Major Lazer tocando e ela tava escondida embaixo da mesa. Comentários referentes à última edição do nosso podcast C6 Fest 2026, comentando o line-up. O Lucas Diniz disse o seguinte: ainda tô boquiaberto com esse line-up. Meus parabéns aos envolvidos. Estarei lá cantando todas da Lick Lee. Jeff M. Freire comentou no Instagram: maior encontro das indies desde o Primavera 22. Lucas, simplesmente Lucas, falou Dijon. Eu acho que é o artista que ele mais quer ver. Info OK Lu comentou: ansiedade a 1000. E pra fechar aqui no Spotify, o Pedro Bernardes, que é o ouvinte da bunda bonita que o Renan encontrou. Agora ele vai ficar falando isso da bunda do menino, que vergonha. Pedro Bernardes, Pedro, abre aspas, Bundão Bernardes. Ele falou: line-up incrível, estaremos no front do Madalena Bay. Certeza que balançando essa raba, né, Pedro? Para de falar bunda do menino, que vergonha. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também acompanha o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @Almeida Dora e é isso. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes sociais. Vocês leem meus textos lá no Screenel e toda sexta-feira tem a minha newsletter no Substack. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais. Você lê minhas paradas lá na Miolo FM e é isso. Paradas, tirei de maconheiro. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, seja um de nossos rosalindos apoiadores. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com antecedência. E participa aqui das gravações ao vivo, como Vinícius Correia, que eu conheci finalmente, pessoalmente. Gabriela Ramos, Fabrício Neri, Jefferson Kozenieski, Tuane Malman, Tuane Malman está de aniversário hoje. Aê! Parabéns, Tuane! Então, muito obrigado pela sua audiência e esse programa é dedicado a Tuane Malman. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it guaranteed or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply.